José e Jéssica viveram um relacionamento de 7 anos, marcado por trabalho e convivência. Mas o que parecia ser um término amigável se transformou em tragédia. José é acusado de tentativa de feminicídio após um último encontro. Em meio a uma discussão no carro, um disparo atingiu Jéssica. Ele alega que foi um acidente, mas o tribunal busca a verdade por trás da bala que causou tanta dor e sofrimento. A história de José de fato é verdadeira? Ou é tudo balela? Vamos começar, ok? Bom dia, tudo bom? Bom dia. O senhor me confirma seu nome completo? José Milson dos Santos. José Milson, você tem alguma condenação criminal? Não, senhora, Não, eu né? nunca tive nenhuma Tá condenação. certo. A gente vai iniciar agora o seu interrogatório. Sim. E, inicialmente, eu vou te advertir que você tem o direito constitucional de permanecer em silêncio, tá bom? O senhor não é obrigado a responder as perguntas que eu vou te fazer. Mas esse é o momento de exercer sua autodefesa, os jurados vão estar te ouvindo pela primeira vez, Sim. tá bom? Você vai querer falar ou vai querer ficar em silêncio? Se eu vou querer falar, Isso. responder assim, a Vossa O Excelência, senhor vai querer responder as minhas perguntas? as suas perguntas eu quero. Tá bom, certo. Eu- Pronto, vamos lá. O senhor teve um relacionamento com a Jéssica? Sim, Durante quanto tempo? 7 anos e por volta de 7 anos. Durante mais ou menos 7 mais ou anos, menos né? 7 anos. Certo. E esse relacionamento de vocês tinha desentendimento? Vocês brigavam? Como era? Excelência, nunca tive nenhum desencontro, nenhuma situação de briga nesse relacionamento. Não temos. Nunca houve situação de briga, Entendi. Então era um relacionamento tranquilo. Sempre foi tranquilo. Certo. Mas vocês discutiam ou só dentro da normalidade? Tem muita discussão, seria conversas. A gente já conversou como qualquer casal conversa, qualquer pessoa que tem um relacionamento. E agressões? Mas agressões, nunca tive nenhum tipo de agressão com ela. E nem palavras, quando conversávamos, nunca agredi ela verbalmente também. Uhum. Vocês trabalhavam juntos? Sim, isso? a gente tem. Eu tinha um negócio lá aqui fora, né? Uhum. Aqui fora, que eu digo na rua aqui. Certo. Eu tenho um trabalho, uma loja, na qual ela trabalhou lá por volta de 7 anos e algum tempo. Eu não consigo precisar agora. Então, vocês conviviam tanto no trabalho quanto tinham essa relação fora do trabalho. É isso? A gente convivia convivia no trabalho, E fora do profissionalmente no trabalho, exatamente. Certo. E durante esses 7 anos, houve alguma vez que vocês terminaram e voltaram? Era idas e vindas ou foram 7 anos contínuos? Olha, a gente nunca... Foi um relacionamento que não teve término, assim. Certo. A gente nunca terminou. A gente sabia como que eu vou dizer, das de questões, a gente sabia enfim, mas a gente nunca terminamos. A gente nunca terminou, nunca tivemos tempo. E aí, nesse dia dos fatos, o que aconteceu? Vocês terminaram o relacionamento ou vocês marcaram para conversar para terminar? Não, a gente já estava conversado já de dias, a gente tinha conversado já sobre isso. Que vocês iam terminar o relacionamento? A gente já tinha se resolvido, inclusive já tinha falado sentado muito maduro de ambas as partes, da parte dela quanto da minha. A gente estava decidido, já tinha resolvido essa situação em relação a terminar. Que vocês estavam terminados? Isso, que a gente estava terminado. Certo. E esse dia que vocês marcaram de se encontrar, o objetivo era o quê? Era conversar mais uma vez sobre o relacionamento? Excelência, nesse dia, não só, mesmo que a gente já tivesse terminado, em alguma ocasião ou outra, a gente chegou a se encontrar, a estar juntos, a conversar, conversar sobre a gente, enfim, a gente teve outras... E aí vocês marcaram em algum local? Como foi? Eu estava no trabalho e eu saí do meu trabalho por volta de... Saí da noite, 7 horas, da noite, 19 horas, 19 alguma coisa.
que é quando fecha a loja, e eu passei num estabelecimento, num bar, e bebi algumas doses e falei, dei uma boa noite para ela, se eu não me engano, já tem um tempo, alguma coisa assim. Ela me respondeu e pediu que eu fosse até a casa dela para buscá-la. Eu estava, depois de uns 30 minutos, ela pediu que eu fosse lá. A casa dela, eu fui, busquei ela na porta da casa dela e saímos. Aí vocês foram para onde? Mas saímos e a gente foi se divertir. A gente estava se divertindo e tal. Depois fui deixar ela em casa, depois de algum tempo, não sei precisar exatamente. Tá, aqui no seu primeiro depoimento você disse que vocês tinham ido para um motel, foi isso? É porque eu não queria, desculpa, em respeito vocês foram para o motel e saíram do motel no seu carro. Estivemos, é que eu fiquei, não queria usar alguns, a gente, quando eu falei divertindo, a gente, e de lá a gente foi, depois do motel a gente foi em direção, sim, a gente foi saindo de lá. Saindo do motel, vocês estavam indo em direção à casa da Jéssica. Você ia deixá-la em casa. Isso. Certo. E aí o que aconteceu no carro? Não, estava tranquilo, estava tranquilo. A gente estava indo conversando, até ouvíamos uma música e estava indo tranquilo. Aí a gente começamos a conversar e normalmente no caminho, no trajeto, tem um local que a gente usava muito para parar, um lugar aberto. Aí eu sempre parava o carro ali para a gente conversar, ficava conversando. Isso era praticamente todas as vezes que a gente estava junto. Era raro as vezes que a gente não parava para conversar. E foi isso, a gente parou ali por algum tempo, ficou conversando. Não me lembro quanto tempo exato. E a arma? Você não é obrigado a responder, tá? Só reiterando. Vocês estavam conversando e em algum momento a conversa de vocês ficou mais se eu quero entender a pergunta, em relação à arma, só quer saber? Isso. Eu não sei se eu disse ou se eu estou dizendo, que eu já estou um tempo preso, a cabeça dá uma... mas em relação à arma, eu já tenho a arma já há um bom tempo e não era surpresa, ela sabia dessa arma, ela conhecia essa arma no meu carro. Não, tudo bem. Usava. Então você está me dizendo aqui que tinha uma arma dentro do carro que a Jéssica já sabia que a arma estava dentro do carro. Eu tenho. Ela ficava onde? Normalmente no meu, eu chamo de bolso do banco. Como se fosse assim aqui atrás? No banco do carona. Que dava para o senhor ir? Ficava ali e ficava também no porta-luvas e depende da ocasião, entendeu? Tá. E também... No dia dos fatos, onde é que a arma estava? Nesse dia ela estava exatamente no banco traseiro, não, no bolso naquele traseiro. bolso? Nesse bolso. Do carro, então com uma mão o senhor conseguia pegar essa arma? Sim, ela estava, nesse dia estava ali. Certo. E aí, nesse momento aí que vocês estavam discutindo, lembrando que o senhor não é obrigado a responder nenhuma dessas perguntas, tá? Nesse momento aí, vocês estavam discutindo e o senhor pegou a arma, o que aconteceu? Excelência, essa questão de pegar a arma foi um gesto que acontecia naturalmente, muitas das vezes naquela região onde, eu não sei se tem a localização aí, do local onde a gente estava, é um local... É um local perigoso. E eu tinha essa arma justamente para proteção da minha loja. E eu vindo da loja, a arma ainda estava comigo. E quando a gente fez todo esse trajeto, eu busquei ela em casa e na volta, eu peguei, quando a gente parou, nesse que a gente chama de quadradão, que é em frente a uma escola, inclusive, e normalmente quando a gente parava para conversar, eu colocava a arma nessa condição ou do porta-luvas ou no console, colo do carro aqui. Ok, mas e aí o senhor pegou a arma? Eu peguei a arma, sim. Por que o senhor pegou a arma? Eu peguei a arma para mudar a arma de posição para colocar justamente nesse console. Mas o que estava acontecendo que era necessário o senhor trocar a arma de lugar? Isso já era um hábito que eu tinha, senhora. Eu tinha hábito, isso inclusive, eu não sei se não foi, não sei se foi perguntado para ela, não me lembro, porque minha cabeça está bastante confusa. No que eu tirei a arma, eu fui colocar nesse
questão de segundos não, não dá para dimensionar. Eu fui trazer a arma para o compartimento da frente. Nesse momento foi quando, eu não sei se ela usou da situação, esse momento que eu fiz esse movimento, ela foi sair, eu ainda gritei, né? Eu falei o nome dela, e não sei se posso falar o nome, né? Eu falei o nome dela, e no que eu trouxe a mão assim, eu falei o nome dela, e fui tentar segurá-la aqui. Nesse momento, houve um disparo, no qual, me lembro exatamente que a arma caiu no banco, e eu olhei ela, quando ela saiu, ela correu, ela saiu, eu levei um susto, eu falei, meu Deus, e naquele momento eu fiquei... Enfim, aí eu... E aí ela saiu correndo? Depois, no momento que ela saiu, que eu vi a porta abrindo, que eu fiz esse movimento, houve o disparo, senhora. Tá, então peraí, vamos recapitular. Por favor. Vocês estavam brigando? A gente não estava literalmente brigando, a gente estava discutindo situações, sim. Mas era essa discussão, era uma discussão acalorada? O senhor me falou que era. Era uma discussão que talvez teve uma proporção de discutir, mas em momento nenhum eu cheguei a usar de violência com ela. A Jéssica falou pra gente que vocês estavam discutindo porque o celular dela tocou e o senhor queria ver o celular dela. Teve isso? Olha, normalmente, o celular dela tocar não era... Tá, mas aí o senhor queria ver celular ou não? Eu tinha acesso ao celular dela, ela tinha acesso ao meu. Tá, ok. Mas nesse dia, o senhor pediu para ver o celular dela ou não? Eu não me recordo. Não se recorda. Não me recordo de ter Ela falou pra gente que o senhor tinha livre acesso, sempre olhava o celular dela, era normal. Ela tinha acesso ao meu celular. Ok, mas ela disse que nesse dia específico ela não permitiu que o senhor olhasse. Você lembra disso? Eu não consigo me recordar exatamente, só. Certo, então... Eu tinha acesso ao celular dela, mas não, ele não estava comigo. Eu, no momento que ela saiu, não teve... A questão do celular não teve a ver com a saída dela, nem com a situação. A gente já estava conversando, o que a gente estava conversando a gente já estava conversando já há algum tempo. Então aí o senhor está me dizendo que não teve essa história de tocar celular, o senhor querer ver? Não, o celular tocou. Tá, mas aí o senhor quis ver o celular? Não me recordo dessa situação. Não se recorda, certo. Então tá. Então nesse momento da discussão, foi o momento que o senhor quis pegar a arma para trocar de lugar? Não, se fosse no momento da discussão, a discussão já tinha um tempo que a gente estava discutindo. Eu só fui... Antes de qualquer situação, até de quando eu peguei a arma, a gente já estava discutindo. Eu não peguei a arma... Então o senhor pegou no carro, pegou a arma, ficou com a arma na mão? Não fiquei com a arma na mão. Eu fiz um movimento... A arma ficou uma questão de segundo de fração, do movimento só, que eu trouxe a arma para colocar. E foi nesse momento que ela saiu. Foi exatamente nesse momento que ela saiu do carro. Eu posso tomar uma água, senhora? Pode, claro. Pode trazer uma água para ele, por favor? Se o senhor quiser respirar um pouquinho também, é muita coisa, muita informação. Mas então... Só alguns detalhes, eu estou... Tá se lembrando? Eu estou há bastante meses. Já há um bom tempo preso. O dia a dia do sistema, eu tenho, não sei se é de informação, mas é a primeira vez que eu estou no sistema. Eu tenho 52 anos, faço 53 anos, eu nunca tive nenhuma situação que me colocasse. Então, para mim é tudo muito... E a questão do sistema tem me deixado a cabeça um pouco... Entendi. Entendeu? Não, tudo bem, a gente vai com calma, tá? Não tem pressa não, olha aí, beba uma água. Obrigado. Mas é importante deixar os fatos bem esclarecidos, tá? Os jurados já ouviram a versão da Jéssica, agora estão ouvindo a versão do senhor, tá bom? Há um momento aqui para o senhor fazer sua defesa mesmo, tá bom? Sim. Vamos continuar aqui. Se o quê? Ele ia falar o quê? É porque ele foi falar e acho que... Se o quê? Não entendi. Se eu não estiver conseguindo responder, eu posso... Pode parar, respirar, beber uma água. Se eu quiser mais água, pode pedir, tá bom? Então vamos lá. O senhor me contou que o senhor estava movimentando essa arma de lugar, essa arma estava aqui, eu ia passar essa arma para frente. E o senhor me respondeu que era um hábito fazer isso. Não, eu tenho, não é 99%, é 100% de certeza, Vossa Excelência, que quando eu fiz o movimento da arma, foi totalmente desintencional.
sem intenção em relação a Jéssica. Eu tentei trazer a arma para colocar onde normalmente eu colocava, naquela circunstância do local onde a gente estava. Não só ali, muitas vezes já coloquei no console também, mas geralmente colocava no porta-luva. Tá. Então a Jéssica, e aí teve esse disparo aí, né? Que o senhor se lembra como foi que aconteceu? Porque assim, para disparar, o dedo tem que estar no gatilho. Isso é tão rápido que eu peguei a arma, eu peguei a arma, eu fiz um movimento para cá. O senhor pegou a arma já com o dedo no gatilho? Então, em primeiro que eu não tenho domínio. Tá. Não tenho curso, essas coisas. Uhum. Eu peguei, e o movimento meu era único de colocar a arma aqui. Tanto que no movimento que eu fiz com a mão para segurá-la, que foi eu segurá-la, inclusive, se me permite, eu me lembrei de um detalhe. Pode falar. Ela está aqui ainda? Não. Sim, mas eu falei, vamos embora, entendeu? Vamos embora. Eu ia até a ideia e já terminar de chegar, estava próximo da casa dela. E fiz o movimento de ligar o carro. Depois, quando eu fiz isso com a arma... Tudo ao mesmo tempo? Não, é muito difícil precisar. Fração de segundo. É muito difícil para mim falar para você que foi movimentos juntos, assim, ligar e trazer a arma em direção ao console. Mas a Jéssica já estava com a intenção de sair do carro, né? Não, ela tinha dito. Ela já tinha dito que ia sair, porque ela me falou que o disparo aconteceu quase no momento que ela estava saindo. Ela estava praticamente dentro do carro. Entendi. Quase toquei nela, assim. E ela tinha dito, eu vou sair. Eu falei, não, deixa. Foi nisso que eu falei, que eu lembrei que eu falei, não, vamos embora, vou te deixar em casa. Uhum. Entendeu? Falei, vou te deixar em casa. E fiz o movimento. Foi quando ela, acho que não sei se ela, sei lá, eu penso algumas coisas, mas eu não sei se ela quis sair naquele momento, porque a gente estava Aqui no seu interrogatório na primeira fase, naquela outra audiência que teve, o senhor lembra que teve uma audiência antes desse júri aqui? Teve uma audiência. Sim, eu fiz no presídio. Isso, eu fiz no presídio. Sim. Nessa audiência, o senhor contou aqui contou para o juiz que fez essa audiência que o senhor queria, de alguma maneira, intimidar a Jéssica. Vossa Excelência. Que teria sido um erro absurdo seu ter feito isso. Vossa Excelência, eu queria deixar claro o seguinte: no dia dessa audiência, não sei se é possível ver, eu não sei quem é, não me lembro se era Vossa Excelência ou se era... Não era eu, não. Eu não me lembro. A pessoa que estava nesse dia, ela mesma pediu que eu fosse para o atendimento médico. Eu estava no momento, eu não sei se é possível explanar isso para vocês, principalmente nesse momento. Eu nunca fui preso na minha vida, certo? Eu tenho 52 anos. Não, eu entendi, o senhor já falou isso pra gente. Mas o senhor estava passando por um momento psicológico ruim. Eu estava no momento, eu estava preso, eu perdi, inclusive, não sei nem falar quantos quilos, eu fui para audiência e eu estava muito emocional, muito... A juíza, que acho que era a juíza doutora, não sei, que estava, não me lembro exatamente, ela ainda pediu que tivesse uma intervenção médica. E eu que pedi, posso apontar para a defesa? Posso falar da defesa? É o direito seu, pode. Desculpa, senhor. Minha defesa que estava presente viu isso acontecer quando eu estava passando muito mal, aí ela falou em interromper. Certo. O interrogatório. Isso, porque eu não tinha condições de estar falando. Eu estava muito mal porque eu tomo um medicamento, que eu uso um aparelho, eu tive uma cirurgia hemorrágica, então eu tenho um aparelho no cérebro, e eu nesse dia, por questões seu dia da audiência, minha primeira vez em estar numa situação de falar com a excelência, eu não estava bem. E eu comecei a passar mal, que eu transpirei muito, eu comecei a chorar muito, eu suava muito. E ela pediu que fosse essa intervenção. Mas como eu queria muito deixar claro que eu queria resolver a situação, eu pedi para ela, pelo amor de Deus, deixa continuar, deixa eu só tomar uma água, porque lá não tinha água nesse lugar que eu estava. Aí ela pediu que os policiais trouxessem uma água. Tá certo. Mas vamos voltar. Então o senhor nem se lembra de ter falado isso? Eu falei
coisas que eu não consigo nem saber. Não, tá bom, pronto. Isso eu não... Eu estava mal no dia e não lembra do que falou, tá? Eu só estou dizendo que nesse dia, nesse interrogatório, o senhor disse isso lá para o juiz. Então, o senhor não se lembra? Isso não aconteceu? Olha, eu não tenho tantas recordações, não. Não tem tantas recordações desse dia? Do dia da audiência. Então, o senhor não sabe se realmente queria intimidar a Jéssica? Eu não tinha motivos para intimidar a Jéssica. Aham. Essa sua arma, o senhor tinha quanto tempo? Olha, essa arma eu já tenho há bastante tempo. Há bastante tempo. 2 anos, um ano? Olha, eu posso até dizer que chega a mais de 2 anos. Eu tenho essa arma já tem um bom tempo. Tá, então vamos botar aqui que o senhor tinha essa arma há 2 anos, né? Essa arma andava sempre, como a gente chama bem grosseiramente, com a bala na agulha? Isso quer dizer, ou seja, a arma... Porque para a arma disparar, a munição tem que estar lá para sair. Munição... Essa sua arma estava carregada, cheia de munição, pronta para tirar. Não, tinha munição, sim. Sim, tinha munições. Tá. Essa é só uma questão de ordem? Se a senhora me permitir, é claro. Sim. É porque... Assim, acho que está nos autos, essa colocação feita por Vossa Excelência, com a arma que está nos autos, é impossível. Então, assim, pode induzir o Conselho de Sentença a entender uma situação que é impossível. Não tem arma, não tem como ficar na agulha. Isso não é uma pistola. Tá, ok. Que tipo de arma era, você sabe? É um 38. Tá, certo. E aí o senhor acionou o gatilho? Eu poderia deixar de estar respondendo isso? Pode, a todo momento. Se o senhor não quiser responder, é só dizer, não quero responder isso. Excelência, já que ele fez essa colocação, só que ele seja esclarecido a ele, perdão, que ele seja, não, que seja esclarecido a ele, que ele tem o direito de responder as perguntas da juíza, do promotor e da defesa, ou não querer responder nenhuma, ou apenas do promotor, ou apenas da defesa. Não, eu só estou dizendo, Excelência, por conta dessa questão dele de cabeça e pela intervenção que ele fez agora. Eu respondo que é como eu... Só o que o senhor quiser. Não é obrigado a responder nenhuma das minhas perguntas. Entendi. Nem as perguntas do promotor e nem as perguntas da defesa. O senhor pode ficar totalmente em silêncio. Pode dizer que não quero falar sobre isso. Sim. Aí vai encerrar. Tá? Não, mas e as perguntas que eu estou fazendo, eu já adverti ele 3 vezes. Eu já disse para o senhor 3 vezes que o senhor não precisa responder as minhas perguntas, tá então, bom? Eu prefiro não responder. Eu prefiro ficar, eu estou muito confuso, é muita informação. Ou mais se eu quiser responder ou não responder, não é isso? Isso, o senhor quer responder ou não? Ou nenhuma ou só essa? Eu não quero responder essa pergunta. Tá, e se tiverem outras, o senhor quer responder ou não? A senhora quer fazer mais perguntas? Pode. Tá certo. Tá, então o senhor não quer falar da questão do gatilho. O que é que o senhor fez depois desse disparo? Teve o tiro, certo? Sim. A Jéssica saiu correndo. Sim. O senhor estava dentro do carro? Estava dentro. Aí o que o senhor fez? Aí a arma caiu, eu observei que ela tinha saído do carro, né? E eu olhei, já não consegui mais vê-la diretamente, né? Assim, na frente do carro. Se eu não estiver enganado, eu liguei o carro de imediato e saí do local. O senhor lembra para onde foi? Quando eu saí do local, eu saí, peguei uma pista e fui sentido a 070, depois sentido a delegacia da qual eu fui. Mas aí o senhor estava onde? Ou o senhor estava querendo ir para onde? Eu só saí dirigindo, sem rumo? Eu saí dirigindo, a minha intenção, na hora que eu saí dali, eu saí... até então eu tinha certeza que eu não tinha acertado, que eu não tinha atirado na Jéssica, então eu não tive motivos para fugir para algum lugar. E o tanto que eu saí, eu estava dentro do veículo, eu fui sentido a delegacia, passei perto da delegacia, não sei se é possível ser visto, e voltei e falei, vou para casa. Eu observei que eu fui para casa. Nesse momento, na sua cabeça, quando você vamos tentar voltar para esse dia na medida do possível, o que é que o senhor achou que aconteceu? Não, porque ele falou que não sabia se tinha machucado a Jéssica. Não, eu tinha certeza que eu não tinha tirado na Jéssica. Tinha certeza de que não tinha? Vossa Excelência, eu sei que nesse momento é muito difícil a compreensão de todos aqui. Eu sei que é muito difícil. Eu quero entrar no mérito de dizer o seguinte, eu estou aqui para ser julgado nos rigores da lei, mas eu quero que a senhora entenda o seguinte, a Vossa Excelência entenda. Eu tinha nítida certeza que eu não tinha atingido a Jéssica. Até porque eu não tive, em momento nenhum,
em momento nenhum a intenção não de tirar a vida da Jéssica. Eu não tive a intenção de machucar a Jéssica. Tá. Até porque, eu gostaria de deixar bem claro isso. Quando eu saí em direção, se eu tivesse intuito, eu não tenho como. Eu vi uma vez uma pessoa dizer, é difícil abrir a cabeça. Eu sei que com todo... Você quer mais água? Não, tem aqui. Com todo a situação, é difícil da senhora conseguir abrir minha cabeça e ter certeza do que eu estou dizendo, o que eu estou dizendo. Mas eu não tive momento nenhum a intenção, mas de forma, hipótese nenhuma, de machucar. Não é nem de tirar a vida da Jéssica, de machucar a Jéssica. Tanto é que, se eu tivesse o mínimo de intenção de fazer algo de ruim para ela dentro do meu carro, não seria possível eu ter, se eu tivesse pensado em fazer algo de ruim com ela, eu não teria tido, como ela desceu do carro, ter dado uma ré, eu estava no carro, dado uma ré em cima dela, ou descido do carro com a arma e dado mais 1, 2, 3, dado 5 disparos, sei lá. Eu, no momento nenhum eu fiz isso. Eu saí do momento transtornado, sem saber, e tinha certeza, tanto que, eu volto a repetir, eu sei que não vai ter ninguém para falar sobre isso aqui, até porque... Mas esse é o momento de eu falar mesmo. Isso, mas eu vou falar, eu quero colocar o seguinte, quando eu cheguei na delegacia... Foi nesse mesmo dia ou foi outro dia? Os policiais, eu passei em frente à delegacia, entendeu? E desci, voltei e fui para minha casa. Na dúvida, fui para minha casa, eu falei, gente, entrei dentro da minha casa. Quando eu cheguei, que eu entrei dentro da minha casa, os policiais já entraram. Passou questão de 1 minuto, eles entraram. Na minha rua, na rua onde eu morava, tinham, se eu não consigo me recordar, mas eram muitas viaturas. Eu desci, eu me entreguei tranquilamente, os policiais, e me colocaram dentro da viatura, naquele compartimento, e por mais de... Eu sei que é totalmente descredibilizado o que eu falar, mas por todo momento, a todo momento, é descredibilizado pelas circunstâncias que eu me encontro agora. Mas a todo momento, todos os policiais que estavam presentes naquela ocorrência, que não eram poucos, eram muitas viaturas, que eu vi muitas viaturas paradas ali, vinha um policial, vinha outro, e afirmando coisas para mim. Eu pedi, eu não quero entrar em detalhes, que eu sei que talvez, mas eu preciso falar. Eles falavam, essa questão, desculpa, eu vou ter que ser claro. Você pode falar, esse é o momento do senhor falar. Que o policial que estava aqui, com todo respeito ao trabalho dele, com todo respeito à pessoa dele, independente da farda de ser um servidor do Estado, a frase que eles me trouxeram primeiro, eles que trouxeram, falaram que eu falei, que era uma situação de trânsito. Não? Eles que estavam falando isso para mim toda hora. Por enquanto, eles insistiam veemente nessa situação. Vinha um, falava e batia a porta, não, a fechadura. Fechava, já estou voltando. Aí só que ele não voltava outro naquele mesmo instante, já falava. Eu fiquei transtornado, eu não tinha condições nem de estar falando. Eu pedi, pelo amor de Deus, eu falei, pelo amor de Deus, eu já estou aqui, me entreguei para vocês, eu não fugi da polícia. Só me levem para a delegacia, me tira de frente da minha casa, porque eu tenho 2 filhos que estão dormindo nesse momento. Eu só gostaria que vocês preservassem só essa situação dos meus filhos. Isso eu pedi encarecidamente para eles, com todo respeito à corporação, àqueles policiais que atendiam a ocorrência e que estavam, de certa forma, eu não quero usar o termo pressionando, entendeu? Colocando palavras que eu não utilizava, entendeu? E em nenhum momento isso ocorreu. Tá. Foi ficando ali e eu pedia, só tira eu de frente aqui da minha casa, poupa, no entanto, a minha esposa que estava ali, na hora que estava ali fora junto, que desceu, falou com, abriu a porta e saiu comigo. E a arma, o que foi feito da arma? A arma, foi domingo para segunda, eu fui para a delegacia da DPE. E lá, quando o meu advogado veio falar comigo, eu pedi para que ele entregasse a arma. Eu queria que a arma fosse entregue. Eu pedi que ele entregasse para o delegado, não sei, para a justiça, para ele entregar a arma para a justiça. Eu entreguei a arma. Então tá bom. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você acha que é importante ressaltar? Que é importante ressaltar em relação... Você quer falar, mas se você quer falar mais alguma coisa para mim. Eu gostaria de falar, assim. Esse é o meu último momento de falar? Não,
Se o senhor quiser responder as perguntas do promotor e as perguntas do seu advogado também. Não, eu posso falar para a senhora também, com todo respeito. Se alguma coisa que eu queira falar, eu querendo. Isso, tem alguma coisa que eu não te perguntei, mas que você quer falar para mim. Se não tiver mais nada, o senhor quer responder as perguntas do Não, promotor? eu posso falar para a senhora que depois das perguntas eu posso estar falando ou não? Pode. Então vou. Tá. Eu não consigo, eu não volto a falar com a senhora, é isso? Como... Volta. No final, o senhor volta a falar comigo. Então eu vou Tá falar bom? depois. Tá. Eu posso. O senhor vai responder as perguntas que o promotor quiser? Eu posso. Traz mais água para ele, por favor. Senhora, O senhor vai responder as perguntas do promotor? O senhor não é obrigado a responder. Talvez eu não consiga, doutor. Vossa Excelência, eu peço desculpa. Eu não... Se o senhor não se Tá. recordar, O senhor tem alguma pergunta? tenho sim. Ele vai fazer as perguntas, se o senhor não quiser, o senhor fala, não vou responder, tá bom? Mas Excelência. mesmo eu não querendo Excelência. responder, Era isso que eu iria colocar. Ele acabou de afirmar que eu não. não se sente bem, não quer. Ah, o senhor não vai responder as não perguntas do entendi. promotor, é isso? Sim, eu. Ah, tá bom. Eu não tinha entendido. Desculpa, Eu também pensei que ele ia responder. eu não. Tá, então agora a palavra está com a defesa. Obrigado. O senhor vai responder as perguntas dos seus advogados? Mas eu tenho que. Hã? É só para Senhores questão têm de advogado? esclarecimento. Os senhores têm perguntas? Sim, excelência. Excelência, só um segundo, doutor, desculpa, para conseguir na ata se ele está, na verdade, não quer responder o promotor, É, ou se exato. na verdade se ele está passando mal e não consegue responder. É. O Senhor, senhor está bem agora? doutora, a situação, de qualquer forma, eu não estou bem, eu não estou. Se eu tivesse estar bem, eu estaria mentindo. Mas o senhor está passando mal? Não, tá tudo bem, Tá. eu estou bem. Então. Só para constar em ata, é uma opção que o senhor está fazendo que não vai responder as perguntas do Ministério Público, é isso, né? Esse é o promotor, ele é o Ministério Público, certo? Vossa Excelência, O senhor falou que não vai responder as perguntas dele, é eu isso, não vou né? responder Tá. as suas perguntas. Os seus advogados podem ter alguma pergunta. Talvez alguma coisa que eu não perguntei, eles queiram te perguntar, entendeu? Entendi. Se eles tiverem Se eu não perguntas, quiser, se ele perguntar e eu não quiser o falar, senhor fala, não quero falar, tá bom? tudo bem. Tá. Sim. Palavra da Olá. defesa. Bom dia, doutor. Bom dia, José Wilson. Bom dia, senhor. Tá. O senhor falou que já está no sistema aproximadamente quantos meses? Aproximadamente 10 meses. Não, 10 meses, senhor. Aproximadamente 10 meses, certo. 9 Tá. meses e 10 meses. O senhor falou que nunca tinha passado por isso, tem 52 anos e etc, certo? Sim. Tá. Esse período que o senhor esteve e está recluso lá, o que o senhor tem visto Visto. e feito lá no estabelecimento, lá Sim, na casa custodiante? eu não posso falar à vontade aqui? Pode falar à vontade. Como eu disse, eu faço 53 anos de idade e eu nunca tinha ido nunca passei por uma situação, eu não tenho nenhum tipo de envolvimento com criminalidade, pelo contrário, eu sou trabalhador e seguinte, são 10 meses que eu estou convivendo lá no Tudo bem, o senhor está 10 meses lá. Tem sim. experiência com o caso, doutor, essa pergunta? Eu vou responder. Dependendo do que ele falasse, teria, mas parece que ele não está conseguindo. Eu vou responder, senhor. Eu vou responder. Excelência, só para resumir, tem como. Só para resumir, para poder. Teria como colocar Eu posso. Doutor, eu vou responder. Quando eu cheguei lá no. Deixa eu te fazer as perguntas aqui para que a gente consiga fluir melhor. Mas Vamos lá. Eu vou tentar arrancar essa questão que você quer esclarecer. Você chegou no sistema, você foi classificado para trabalhar, para estudar, alguma coisa nesse sentido? Ou o senhor passou um período ainda se adaptando naquele sistema para depois alguma coisa nesse sentido poder acontecer? Doutor, lá não se adapta, né? Mas você tem que fazer conviver. O que acontece? Quando eu cheguei, passou uns meses, lógico, eu ainda muito com a situação abalado e a cabeça bem... Enfim, são muitas coisas. Deixa eu te perguntar de novo. Então, eu vou chegar. Depois da audiência que o senhor passou, o senhor recebeu a oportunidade de trabalhar dentro do presídio? Eu já, pela terceira vez, agora fez a terceira vez, eu comecei a trabalhar no presídio. Assim que eu cheguei, passou um tempo, a gente muda de local lá dentro, aí me mudar de local, comecei a trabalhar. Uma chefe do lugar lá que eu estava me chamou para
fez uma classificação que fala. Tá. E me colocou num trabalho. Então você está trabalhando? Não, aí ela me colocou num estudo, porque eu estava 41 anos sem estudar. Eu estudei até os meus 11 anos de idade. Eu tinha a 4ª série. Aí eu fiz o ano passado, ela me colocou nesse estudo que chama... estudando lá dentro. Certo. Aí me classificou para esse lugar, para estudar. E eu comecei a estudar, estudei até terminar o ano e passei de fase, passei para a 6ª série. E lá dentro, esse ano começou os estudos, aí teve as férias, aí não tem aulas nas férias, depois voltou os estudos, aí eu comecei a estudar, aí na segunda semana que eu estava estudando, ou primeira ou segunda semana, eu comecei só a estudar esse ano. Aí veio outro chefe de outro setor, que viu o meu histórico, essas coisas, que viu lá e falou que eu tinha o perfil para trabalhar com ele, entregando marmitas. Tá, então o senhor estava estudando, aí chegou um novo chefe e ele disse que era melhor você trabalhar. Você foi trabalhar. Aí ele falou assim, que você ia me ajudar nesse... Aí fui trabalhar entregando marmita. Tá. Aí, só que depois disso apareceu mais 2 chefes também. Eu estava na marmita, Aí... Sim, doutor. Dessa marmita, o senhor foi classificado para algum outro setor para trabalhar diretamente com gerência? Agora eu fui trabalhar com outro pessoal, lá do presídio também, que são os policiais de lá, que escolhem, que fazem E me classificaram, inclusive numa classificação que eu não tenho escolaridade para ela, entendeu? Assim, eu tenho a 5ª série que eu fiz no presídio lá o ano passado. Aí me colocaram para desempenhar uma função de auxiliar com os estudantes, porque lá tem um pessoal que estuda lá, que eu passei por isso também, por esse estudo. Aí passei a trabalhar lá dentro, já é o 3º, assim, eu estudei no ano passado, e esse ano eu fui para 2 tipos de trabalho, de entregar essas marmitas para os presos, e agora eu estou no outro trabalho, que é o trabalho que eu não tinha qualificação pelos meus estudos, mas eles entenderam que eu... Essa sua classificação que o senhor diz, agora por último, classificação que isso, auxiliando ali na gerência, esse auxílio, o senhor fica supervisionado por alguém, por óbvio, mas o senhor trabalha com algemas, o senhor trabalha vestido de algum tipo de uniforme, o senhor convive com a gerência ali no dia a dia de prisão? Eu fico... Tem uma sala onde o pessoal, os policiais, né? Eu acho que todas ali são policiais, e eu fico ali à entrada da escola. Eu tenho contato com eles. Eu falo com eles, eles me passam as ordens, eles me passam mas tem alguma parte que você... Sim. Está registrado, tá. O Milson, sim. José Milson, o senhor chegou no estabelecimento prisional e o que o senhor viu lá, quando o senhor chegou? Pode falar. Também, se não quiser falar, não precisa falar. Eu quero falar, pois excelência, que eu tenho medo de falar o que não devo lá. Acontece, eu acredito que aqui dentro não tem... O senhor está sendo ameaçado? Não, imagina, não... Alguém bateu no senhor? Ninguém me tocou a mão, porque eu tenho um comportamento, senhora. Eu tentei... Então... Estou com... É para mim continuar? Zé Milson, porque o senhor tem que ser bem objetivo. Assim, né? Porque senão tá tomando um norte que assim, a gente não tá buscando um norte aqui para mostrar que não tem nada a ver com o processo. Então, o que a gente quer saber é o seguinte, certo? O objetivo, né? O objetivo da lei ter sido operada da forma que foi operada e o senhor está passando o que o senhor está passando. Eu quero saber do senhor o seguinte: isso que o senhor está passando condiz com a sua realidade? Doutor, eu, aos meus 50 e quase 53 anos de idade, eu acho que consta para todo mundo ver. Eu sou um cara que vim para Brasília, trabalho, sou pai de 10 filhos. Desculpa. O senhor quer mais? Não, só um instante, eu vou falar. Não, só quero saber. É íntimo meu, entendeu? Desses 10 filhos que eu tenho, graças a Deus, que Deus me deu, esses 10 filhos, dos 10,
eu não tenho nenhum filho. Se tiver algum filho meu que já foi tocado pela justiça ou coisa assim, todos os 10 filhos meus são filhos que estudam, que trabalham, como eu fiz por mais de meio século na minha vida, tá? Até os meus 50 e poucos anos que eu estou agora. Sempre trabalhei, sempre pautei. Ou seja, o senhor sempre trabalhou, o senhor é uma pessoa honesta e aquela situação lá não condiz com a sua realidade. Porra, você chega naquele lugar... O senhor tem que matar um leão por dia lá, como é que é? Eu vou explicar. Você chega naquele lugar... Recupera lá, aquele sistema recupera o senhor? Recupera pessoas? Hoje estão me colocando, hoje, em função de um fato que aconteceu sem eu ter nenhuma intenção, isso é claro que... Sendo objetivo. Você vai para aquele lugar... Sendo objetivo. Você encontra pessoas e pessoas. Lá dentro eu me deparei com pessoas muito ruins mesmo, entendeu? No dia a dia. Mas você encontra uma parcela de pessoas também que não são envolvidas em situações de cotidiano, de vida criminosa. Então você é meio que... Você tem que estar... Você não pode ficar... como que eu vou dizer? Tem que ter... É um espaço quadrado onde você convive Senhor José Milson, com pessoas... Certo, eu entendi o que o senhor quis dizer. Eu quero saber o seguinte, o senhor José Milson, Sim. o senhor, certo? É fato que já foi narrado aqui o que supostamente quiseram, pelo menos chegar próximo da verdade do que supostamente aconteceu naquele dia. Mas a sua intenção, eu quero saber do senhor. O senhor tentou contra a vida da Jéssica? Jamais. Eu sei que é difícil provar mostrando para vocês, porque quem estava lá é a Jéssica. Desculpa, eu falei. Só estava o senhor e a Jéssica naquele local? Eu e a Jéssica Só o senhor e ela que pode dizer o que aconteceu? Dentro do carro. E eu tenho convicção, certeza, desde o primeiro momento, eu dentro da delegacia, eu ainda perguntava insistentemente para os agentes. Eles não me davam informação e eu tinha certeza que a Jéssica nem tinha sido atingida, porque eu não tive a intenção, momento nenhum. Momento algum o senhor tentou? Momento nenhum eu tirei a arma em direção não atirar na Jéssica, a machucar a Jéssica. Eu não quis de forma nenhuma, assim. Eu não tive a intenção, Só para concluir, então, eu já entendi que o senhor não teve intenção, que o senhor não jamais tentaria contra a vida dela. Mas se o senhor quisesse fazer isso, o senhor estava em condições de fazer? Então... Não, bem objetivo. Eu posso... Então faça assim. Você já respondeu, né, doutora? Eu estou querendo contextualizar para os jurados. Aqui para mim, se ele quisesse, que ele estava com o carro, não falou que podia ter atropelado ela se quisesse. Mas aí, Vossa Excelência, a pergunta foi outra. Tá, pois então pergunte de novo. Perfeito. Para que a gente possa encerrar, para que a gente consiga encerrar. O senhor estava sentado no banco do motorista, Jéssica no banco do passageiro, Sim. certo? Se o senhor quisesse tirar a vida da Jéssica, o senhor teria condições de tirar? se eu tivesse tido a intenção, eu estaria respondendo hoje por um feminicídio. Se eu tivesse tido a intenção de fazer algo com ela, jamais eu tivesse intenção. Tá certo. Em momento nenhum. Na situação que o senhor estava naquele momento lá, o senhor teve possibilidade de ver mancha de sangue dentro do carro? Nenhuma. Eu tinha 101% de certeza que a Jéssica não tinha condições de perceber que o carro teria sido danificado por um disparo de arma de fogo? Como? Naquela ocasião, naquele momento, o senhor teve condições de perceber que o carro teria sido danificado? Danificado? Se, O senhor lembra se o carro foi danificado com disparo de arma de fogo? Sim, eu lembro que teve um... Eu quero saber no momento que o senhor disse que estava ali e tal, o senhor chegou a ver o carro quebrado? O vidro? Exatamente, o vidro quebrado na hora. O senhor lembra ou não? Sim, eu vi o vidro quebrado. Certo, tá bom. Eu vi o vidro quebrado. Tem mais perguntas, Celeste? O vidro do meu lado estava não quebrado. Ele estava perfurado, né? Tá, perfeito. Algum dos jurados tem alguma pergunta para fazer para o acusado? Não? Eu também não tenho mais nenhuma pergunta. Tá bom, José Milson, obrigada pela sua colaboração. Tá encerrado aqui o depoimento, tá bom? Sim. Bom dia, tudo bem? Bom dia. A senhora me confirma só seu nome completo? Jéssica Ohana de Lima Alves. Perfeito. Dona Jéssica, a senhora está nesse processo na condição de vítima, tá bom?
e por isso não vai prestar o compromisso legal de dizer a verdade, mas a gente espera que a senhora traga apenas fatos verdadeiros para a gente aqui no juízo, tá bom? A senhora pode ficar tranquila, se ficar muito emocionada, a gente pede uma água, tá bom? Então tá, com a palavra o Ministério Público, doutor Renato. Obrigado, excelência. Jéssica, bom dia. Bom dia. Novamente, me chamo Renato, sou promotor. Agradeço aqui a presença da senhora para falar mais uma vez sobre isso. Acho que já é a quarta vez já que a senhora já vai falar. Foi uma vez no hospital, uma vez na delegacia, e teve aquela audiência também, que eu era o promotor. A senhora é vítima aqui de uma tentativa de feminicídio, não está aqui para ser julgada. A gente vai ouvir a senhora sobre o que aconteceu, a oportunidade que os jurados vão ter contato pela primeira vez. Então, eu vou fazer umas perguntas, podem parecer repetitivas, porque a gente já conversou sobre isso, mas é inédito para os jurados. Então, Tudo a bem. gente vai aprofundar uns detalhes. Você tem quantos anos? 29. 29. Você mora com sua mãe? Sim. Dona Maria José? Uhum. Na época dos fatos, você trabalhava onde? Pastelaria do Negão. Fica onde? Na Feira dos Importados do CIA. A pastelaria era do réu, José Mills? Você trabalhava lá há quanto tempo? Pouco mais de 7 anos. Na época você tinha 28, assim, desde os 21 anos você trabalhava lá, mais ou menos? Sim. Qual a função? Gerente comercial. E o José Milson, como dono, ele sempre estava presente? Sim. Todos os dias, assim? Sim. E você também todos os dias lá na pastelaria? Tá. Vocês se envolveram? Sim. Tiveram um relacionamento por todo esse tempo? Sim. Sim. Vocês costumavam sair assim toda semana, todo mês? Como é que era? A gente saía com bastante frequência. Bastante frequência. E desde essa época, desde o início, o José Milson já era casado? Só uma questão de ordem, excelência. É porque a defesa do doutor Renato é porque a gente teria que se ater só à situação que teria ocorrido no dia dos fatos. É porque está entrando na questão da intimidade da. Mas Tá cabe a vítima ou não se incomodar com a pergunta. Eu não vejo que teve revitimização nesse caso. Então, eu acho que se a vítima quiser responder, se ela não tiver constrangimento, mas eu não entendo que seja impertinente, não. Não, na questão da impertinência, excelência, é porque aqui não está se discutindo adultério, excelência. Não, mas então, sim. Não, é a questão de relação de violência doméstica. Se eles tinham um envolvimento, isso tem que ser aprofundado. Qual que era a relação deles? Para ter violência doméstica, pode responder, Jéssica. Se você quiser, né? Se você não se sentir à vontade para responder alguma pergunta, você pode dizer que não quer responder, tá bom? Inclusive, assim, a senhora se sentir exposta demais, não é obrigada a responder, mas a gente inclusive já conversou sobre isso, a senhora já respondeu, isso aqui não é segredo para ninguém. A gente só está tentando mesmo aprofundar a relação de vocês dois, porque isso é importante, porque isso aqui é uma tentativa de feminicídio. Mas tudo bem. Durante esses 7 anos, o José Milson demonstrava ciúme? Ciúmes? Ele era um pouco ciumento? Não. Porque a senhora disse que ele tinha um ciúme normal, não era nada exagerado, além de um ciúme que gerava agressões? Não, nunca Não? teve nada do tipo. A senhora já foi agredida fisicamente? Não, nunca. Na delegacia, realmente a senhora disse que nunca foi agredida fisicamente, mas disse que já foi vítima de agressões verbais. Como que eram essas agressões verbais? Não, nada. Eu acho que a palavra agressão verbal é muito pesada. A gente já discutiu algumas vezes. Entendi. Qual que era o motivo das discussões? Não, coisas normais, nada. Normais. Uhum. Só um segundo. A senhora também disse que depois de um tempo queria, inclusive, terminar essa relação com ele? Conversamos a respeito algumas vezes. Uhum. A senhora até disse que vocês estavam brigando muito em delegacia. Você lembra, assim, os motivos dessas brigas? Não brigava muito. Tá bom. E partiu da senhora a intenção de terminar o relacionamento? De ambas as partes. De ambas as partes? Durante todo o tempo a gente conversava a respeito, porque a gente sabia que não era uma situação legal. Uhum. E o que aconteceu no dia que a senhora levou um tiro? No momento em si? Não, desde o início. Onde você estava, o que aconteceu, quem te convidou, para onde você foi. Eu tô deixando assim a senhora falar livremente, aí eventualmente eu vou perguntando para a senhora. Perfeito. Eu estava em casa, ele me buscou em casa, a gente saiu, tivemos um momento de descontração e depois ele voltou para me deixar em casa. Tá, só um segundo. E aí? A senhora, inclusive, disse que vocês estavam conversando para terminar e você tinha dito que aquele seria o último encontro? Sim. Sim. A gente chegou nesse acordo. Uhum. Ele também era de acordo que a situação não era legal e que era interessante a gente colocar um fim. E aí nós dois decidimos ter um último encontro. Entendi. Isso foi no domingo? Sim. Nesse dia não teve trabalho, a senhora não trabalhou ou trabalhou? Eu não trabalhei porque eu estava de folga.
Tá. E ele te buscou na sua casa. Isso. Você sabe de onde que ele tinha ido para te buscar? Eu acho que ele estava na loja e quando saiu do serviço foi me buscar. E depois de lá vocês foram para um bar? Fomos para um motel. Um motel diretamente lá, ele ingeriu bebida alcoólica? Ele ingeriu uns 2 copos de uísque. Sabe dizer mais ou menos quanto tempo ficaram lá? Não. Aí depois ficaram mais de 1 hora, algumas horas, imagino. Sim. De lá, ele ia deixar você em casa. Sim. A senhora mora ou morava onde? Eu moro ali no Sol Nascente. No Sol Nascente. Isso no carro dele? Isso. Qual que é o carro dele? Mas é RV. Tá. Aí no caminho que ele estava indo deixar a senhora no Sol Nascente, por que ele parou no estacionamento do colégio WGS? A gente tinha costume de parar, geralmente, sempre que ele ia me deixar em casa, a gente parava e conversava um pouco e depois ele descia para me deixar em casa. Vocês ficaram lá quanto tempo? No estacionamento ali do WGS? Eu não sei dizer ao certo, mas ali no estacionamento eu acredito que foi pouco tempo. Pouco tempo. Desde essa ida ao motel até o estacionamento, a senhora mencionou que ele, na verdade, tentava convencer a senhora a manter o relacionamento? Ele queria convencer a insistir, alguma coisa assim? A gente já tinha conversado a respeito e aí ele me perguntava se eu tinha certeza. Entendi. Tem certeza? Você acha que é interessante? E a senhora se mantinha firme? Sim, eu falei, não, eu acho que realmente é interessante. Uhum. Aí quando vocês pararam o carro lá no estacionamento, continuou essa conversa assim da tentativa dele de manter o relacionamento? A gente entrou em outros assuntos também. Uhum. Conversamos sobre algumas coisas. Tá. Porque a senhora disse aqui em delegacia que o José Milson estacionou o carro lá e disse que vocês precisavam resolver a situação. O que precisava ser resolvido? Se a senhora já tinha manifestado que queria encerrar o relacionamento? Porque isso é uma questão muito delicada, não é uma questão de vamos terminar. Tem várias conversas, a gente conversou a respeito de várias coisas, entrávamos em outros assuntos. Entendi. E quando foi que começou o clima a se exaltar? Não vou lembrar o exato momento, mas eu lembro que começamos a nos exaltar. Uhum. E teve algum motivo específico? Eu não lembro se tem algum motivo. É porque foi tudo muito rápido. Eu não lembro se teve um motivo específico. Eu lembro que a gente começou uma discussão. Entendi. Porque a senhora, quando foi ouvida, eu fiz as perguntas para a senhora disse que ele começou um episódio de ciúmes, que a senhora recebeu mensagem no celular. A senhora se lembra disso? Sim. Sim. A gente estava na discussão e aí chegou uma mensagem no meu celular. E aí ele perguntou sobre. Aham. Foi nesse momento que ele começou a afirmar que você tinha outra pessoa? Ele perguntou se eu tinha. Se era esse o motivo que você estava querendo terminar o relacionamento? Sim. E essa mensagem do celular, ele pediu para ver a mensagem? Pediu para ver o seu celular? Pediu. E você autorizou? É porque a gente tinha... Por mais que a gente não tivesse um relacionamento firme, a gente tinha essa intimidade. Né? A gente tinha essa intimidade, eu nunca escondi nada dele, ele tinha livre acesso ao meu celular. Sempre teve. Mas esse dia ele queria ver seu celular. Sim. A senhora autorizou? Não, nesse dia não. E aí, o que ele fez quando a senhora não autorizou ele olhar seu celular? A gente estava dentro do carro e ele tinha uma arma que ele usava por causa dos transportes de valores da loja. E ele mantinha essa arma no bolso do banco de trás. Assim como se do fosse passageiro, atrás do meu banco. Uhum. E eu pedi para sair do carro e ele falou para eu não sair. Ele segurou no meu braço e pediu para que eu ficasse um pouco mais para que a gente terminasse a conversa. Entendi. Nesse momento, só em aos poucos, a senhora recusou ele olhar seu celular, ele puxou a arma. Antes dele puxar, eu tentei sair do carro. Entendi. A senhora tentou sair do carro. Foi um momento que ele puxou seu braço. Eu tentei do carro porque a gente já estava discutindo e eu ia descer do carro. Ele segurou no meu braço e falou, vamos terminar a conversa, vamos... Aí eu sentei e fiquei quieta. E aí ele foi pegar a arma para colocar... Geralmente ele mantinha ela no porta-luvas. E aí eu acho que ele pegou ela para colocar no porta-luvas. Mas a senhora disse que ele deixou ele no colo dele. Sim, ele pegou a arma. E aí, às vezes, ele mantinha ou no porta-luvas ou no colo dele. E aí ele foi pegar... No momento que ele foi pegar a arma no banco de trás, eu aproveitei da situação para tentar descer. Mas a senhora contou uma história diferente lá no hospital. A senhora disse, inclusive, que ele apontou a arma para sua cabeça enquanto ele exigia você dar o celular para ele. Situação antes de eu ter ido na delegacia. Foi uma pessoa lá em casa, um tio da esposa dele. Sabe o nome? Não sei. Tio da esposa do... Tio da esposa dele. Compareceu lá em casa e conversou com a minha mãe. E botou o terror lá em casa. Mas o terror em que sentido? Ele disse que
o Wilson estava muito agressivo, que ele estava estressado e que ele tinha chegado a dizer que quando saísse ia terminar o serviço. Isso antes de eu comparecer na delegacia. Uhum. A senhora foi... E aí eu posso ter... Mas isso a senhora disse no hospital? Sim. Mas no hospital ainda não tinha tido nenhum tio da esposa do José Milson ido conversar, né? Porque foi no desafio. No hospital foi tudo muito rápido. Isso foi na hora que... Você tá falando da hora que eu falei do meu depoimento pro policial, pro delegado? No hospital. O delegado, né? O delegado tá gravado que a senhora disse que ele puxou a arma, apontou para sua cabeça e exigiu que a senhora entregasse o celular. Sim. Fez isso, né? Aí Ele não apontou a arma para minha cabeça e exigiu que eu entregasse o celular. Como foi então? Ele tirou uma arma de fogo no meio de uma discussão. Sim. Aí ele exigia que a senhora entregasse o celular. Ele estava me pedindo o celular antes de puxar a arma. Foi tudo muito rápido na hora que ele puxou a arma. E aí ele, inclusive, já tinha segurado a senhora, como a senhora disse, né? Ele segurou no meu braço, mas nesse momento ele não estava com a arma. Uhum. Aí depois que ele deixou a senhora dentro do carro, segurou, puxou a arma de fogo. E aí o que ele fez? Na verdade, o que a senhora fez quando ele puxou a arma de fogo? Quando ele tirou a arma do banco de trás, eu já tentei correr. Então, esse momento foi muito rápido. É tudo muito rápido. Quando a gente passa por uma situação como essa, é muito difícil eu dizer exatamente com detalhes o que aconteceu. Eu imagino, inclusive... Ele mexeu a mão pra cá, ou ele mexeu a mão pra cá. É difícil falar com relação a isso. Imagino, inclusive... E aí, naquele momento de desespero, eu posso ter falado que ele apontou a arma pra minha cabeça. Uhum. E o que aconteceu quando a senhora tentou correr do carro? Quando tinha uma arma de fogo lá dentro, na mão dele? Não, nessa hora eu consegui correr. Eu só abri a porta, corri e escutei o disparo. Ele deu um tiro nas suas costas quando você tentava correr? Isso, quando eu tentei correr, eu só escutei o tiro. O tiro entrou aonde? Entrou nas minhas costas e saiu aqui no meu ombro. Ele entrou bem no meio das suas costas, assim, embaixo do pescoço. É isso. Saiu no seu ombro esquerdo. No meu ombro. Pelo movimento que eu fiz, que eu virei, por pouco ele tinha passado de raspão. Mas ele conseguiu acertar bem no meio das suas costas. Foi uma situação, assim, como foi um tiro inclinado, que a senhora estava abrindo a porta, virou o tronco e ele atirou. É isso? A senhora entendeu? Entendi. Porque pro tiro entrar no meio das costas e sair no ombro, era uma situação que você estava meio inclinada, certo? Descendo do carro? Sim. Uhum. Sim. Porque a senhora já estava no momento de correr. Já tinha, inclusive, aberto a porta? Sim. Eu abri a porta e corri. Foi muito rápido. Entendi. Nesse momento que vocês estavam parados no estacionamento, você lembra se os vidros estavam totalmente fechados? Sim. Sim, estava. E a senhora, no momento ali, naquela adrenalina, sentiu que tinha sido atingida? Não. Ou só ouviu o barulho e... Eu só escutei o barulho e continuei correndo. E isso não atrapalhou a senhora a fugir? Não. Aí a senhora, assim, tem até ouvido a senhora correndo, mas tem uma parte que some um pouco. Você lembra qual a distância que teria corrido? Não foi muita, não. A gente estava bem próximo da pista, eu corri, mas pela situação de desespero mesmo, eu corri pro meio da pista e tinha um carro subindo e eu entrei dentro do carro. A senhora correu no meio da pista e parou o primeiro carro? Uhum. Era um carro de aplicativo? Isso. Tinha passageiro dentro? Tinha. Eles notaram que a senhora tinha sido atingida ou você que percebeu? O rapaz que estava no banco de trás que percebeu. A senhora sentou na frente e o rapaz de trás viu o tiro nas suas costas. Tava sangrando já? Uhum. Daí o que eles fizeram? Me levou pra UPA. Não. Foi lá que a senhora foi ouvida pelo delegado ou a senhora já tinha ido pro... Não, eu cheguei na UPA por volta de 1h30 da manhã e reclamei de muita dor e eles me medicaram e me mandaram pro hospital da Ceilândia. Lá no hospital da Ceilândia, eu já medicada, com muita dor, eu dormi e o delegado chegou lá por volta de 3 e pouco da manhã pra me escutar. Ah, pode ter. Ele me acordou pra me escutar. Ficou com cicatriz? Sim. É uma cicatriz que te incomoda? Não. Ficou com dor? Não. Quando a gente ouviu sua mãe, né? A dona Maria José, na outra audiência, ela disse que você tinha ficado com muita dor na época. É uma questão assim que já passou ou a senhora não se recorda? Não, no tempo eu senti dor, mas eu tenho problema no ombro, eu tenho bursite no ombro. Talvez as dores que ela quis dizer, talvez fosse relacionado até a bursite. Entendi. Só um segundo. São muitos depoimentos aqui. Depois disso, alguém te procurou para conversar sobre esse processo? Só a questão que a senhora disse aqui do tio, né? Do tio. Não, só o tio dela, ele foi lá em casa, mas ele falou que foi com a minha mãe. Ah, entendi. Isso inclusive, depois... a minha mãe não queria falar comigo, com medo de eu ficar apreensiva, mas ela acabou me falando o que tinha acontecido. Uhum. Não sei com qual intuito que ele foi lá em casa fazer isso. Entendi. A senhora, inclusive o José me disse a mesma coisa. No momento que ele puxou a arma de fogo, ele puxou o cão do revólver. A senhora sabe o que é isso?
Não. Aquela alavanquinha que tem atrás do revólver? Sabe o que eu tô falando? Sim. Você lembra disso? Dele ter puxado? É. Foi muito rápido. Não... É porque a senhora disse assim, delegacia, é uma coisa bem marcante, porque a pessoa aponta uma arma, ela vai e puxa aquela parte de trás. Faz um barulho. Você recorda? Não me recordo de barulho. Foi tudo muito rápido. Entendi. É porque é um detalhe, assim, que inclusive você disse isso, o José Milson disse, mas não tem problema. Tá. Quando a sua mãe foi ouvida, ela falou sobre você, ela disse que depois que a senhora levou esse tiro, que você não era a mesma pessoa. Que você deixou de ser uma pessoa feliz. Eu queria saber como que a senhora ficou depois desse tiro. Ser vítima de um disparo de arma de fogo, de quase ter morrido. Aconteceu muita coisa, foi tudo muito rápido. Eu nunca tinha passado por nada do tipo. A gente estava junto há 7 anos, ele nunca tinha feito nada do tipo. Eu nunca tinha visto o revólver, ele nunca tinha apontado a arma pra mim. Ele nunca tinha me batido, nunca tinha acontecido nada do tipo. Então foi uma coisa muito impactante. E teve toda uma situação, não foi só a situação do tiro em si. Teve a situação que eu passei no hospital, do delegado ter me acordado, do delegado ter me escutado, ele me gravou, meu vídeo foi exposto. Então tudo isso impactou muito. Não foi nem só o fato em si. Eu vi que teve a notícia, né, do Metrópolis com o vídeo Sim. da senhora. Isso é muito constrangedor. Muitas pessoas chegaram até mim por causa disso, por causa desse vídeo. Muitas pessoas chegaram até mim, me perguntando sobre. A situação de constrangimento da senhora? Sim. Entendo. Mas eu acho que eu não sei se eu perguntei para você da outra audiência. A senhora começou a fazer acompanhamento com psicólogo? Sim. Com psicólogo ou psiquiatra? Psicólogo. Psicólogo. Porque a senhora desenvolveu algum tipo de trauma, algum tipo de ansiedade, depressão? É porque eu acho que é muito normal, acho que todo mundo precisa ter acompanhamento, eu acho que isso é muito importante. Mas depois de uma situação como essa, é inevitável. Principalmente por isso, pelo constrangimento que eu fiquei, por vergonha das pessoas. Não é uma situação em que eu me agrade de ter. Não, imagina, ninguém quer passar por isso. Sim. A senhora faz esse acompanhamento até hoje? Sim. Sim. Sabe quanto já gastou mais ou menos com essas consultas? Não exatamente. Eu faço num lugar que é mais em conta. Entendi, mais banca do seu bolso, né? Sim. Toma algum tipo de medicação? Não. Não? A senhora já conseguiu outro emprego? Já. Já? Tá bom, Jéssica. Obrigado pelo depoimento. Não tem mais perguntas. Passa a palavra para a defesa. Perguntas? Sim, excelência. Bom dia, Jéssica. Bom dia. Jéssica, do dia que ocorreram esses fatos, que a senhora foi para a UPA, né? A senhora acabou de falar para a gente que a senhora foi conduzida à UPA por um veículo aplicativo, Uber, não é isso? Sim. Certo. Quando a senhora chegou no hospital e quem visitou primeiro a senhora? Foi o delegado ou foi a polícia militar? Não, na UPA só a polícia. Sim. Assim, no momento que eu entrei na UPA, eu aleguei que eu tinha sido assaltada. A senhora disse que tinha sido assaltada. Eu disse que tinha sido assaltada e que o cara tinha vindo, tinha tentado tomar meu celular, eu não tinha entregado e ele tinha tirado. Por causa da situação toda, porque eu não tinha entendido exatamente o que tinha acontecido. Essa tinha sido uma atitude dele que eu nunca tinha visto e que eu não reconhecia. Sim, veja bem, a senhora faz menção à polícia. É porque a polícia civil é polícia, a polícia militar também é polícia. Eu queria que a senhora explicasse pra gente, quem esteve lá nesse primeiro momento? Foi a polícia militar? Polícia militar. Polícia militar. Quando eu entrei, que eles viram o que tinha acontecido, em questão de segundos entrou uns 20 policiais dentro da sala comigo. Uns 20 policiais? Sim, de imediato. Entendi. Tá. E nesse momento a senhora se sentiu pressionada? Sim. Como que ele se dirigiu à senhora? Porque eu falei que eu tinha sido assaltada. E o rapaz que me levou até lá falou que não tinha sido, que meu namorado que tinha atirado em mim. E aí eles começaram a me pressionar para me falar que tinha sido meu namorado que tinha atirado em mim. Certo. Olha só, foi questionada a senhora sobre essa situação de terem procurado a senhora. A senhora disse que um tio ou um parente teria procurado a senhora, um parente da esposa do seu... Sim. Zé Milson, né? A senhora chegou a falar com algum advogado sobre o processo? Depois que eu não tinha falado nada a respeito, não tinha advogado nem nada. Quando aconteceu isso, eu fui na delegacia, eles me chamaram lá para me emprestar meu depoimento e teve audiência, só que eu não acompanhei a audiência, eu só dei meu depoimento e saí, que era online, né? E aí eu não acompanhei, eu não sei o que houve.
Então eu não sabia nem mesmo o que ele tinha alegado, o que ele tinha falado a respeito. Que ele tinha falado? Quem tinha falado? O Milson, José Milson. Eu não sabia o que ele tinha falado. Eu não tive contato nenhum com ele depois disso, então eu não sabia o que ele tinha dito a respeito. A senhora procurou saber o que ele tinha? E aí eu procurei, eu tenho um advogado próximo lá da família, e eu pedi para ele, perguntei se tinha como eu ter acesso ao que tinha sido dito, porque eu queria saber o que ele tinha alegado. E aí eu vi toda a audiência e vi o que ele tinha falado. Vi, inclusive, que ele me pediu perdão para toda a minha família. Certo. Tá. E a senhora narrou para nós aqui que tudo foi muito rápido, aconteceram as coisas e a senhora teve a oportunidade de ver o José Milson sendo ouvido em juízo, né? A senhora depois refletiu melhor sobre esse ocorrido, sobre o que aconteceu? Sim. Sim. E a senhora fez uma análise do que aconteceu? Sim. O José Milson, ele agiu com a intenção de tirar a sua vida? No momento, na hora, foi muito rápido, eu não sabia, eu não soube dizer. E aí teve a situação do tio da esposa dele ter ido lá em casa e ter falado tudo isso. Por isso mais que eu procurei saber o que ele tinha alegado, o que ele tinha falado. E aí depois disso eu vi que não era exatamente aquilo. Não sei por que o tio dela foi lá em casa falar aquilo, mas eu vi que não era aquilo. Porque ele me pediu perdão para toda a minha família, disse que estava arrependido. E realmente eu sei que isso não é dele, porque ele não é essa pessoa. Ele nunca foi agressivo comigo, foi um comportamento que eu desconheço. Certo. Tá. Mas houve o disparo. A senhora, nesse momento, porque foi dito na delegacia, o promotor até perguntou para a senhora que a senhora teria sido ouvida e nessas ocasiões a senhora teria afirmado que ele teria apontado a arma para sua cabeça. Por que a senhora falou isso? Eu acho que naquele momento eu estava com medo da situação que estava passando. Pela visita do tio dela ter ido lá em casa, eu tava com medo e eu posso ter... Jéssica, só até... Não, excelência, não, é porque a senhora foi confundida. Ela não disse assim, delegacia, ela disse no hospital, no mesmo dia que foi vítima de disparo de arma de fogo, antes de ter visita de tio. Doutor, o que tem que ter... Questão de ordem, isso para esclarecer matéria de fato, inclusive, doutor. Sim, matéria de fato, mas o senhor tem que deixar ela falar. Não, mas foi esclarecida a questão. Ela falou isso. Não foi esclarecido, quem tem que esclarecer é ela. Não. Doutor, o senhor não está sendo ouvido. Doutor, você calma, questão de ordem. Sim, eu estou calmo. Eu deixei o senhor fazer as perguntas para ela, deixa ela responder, por favor. Na hora que o senhor levantou uma questão de ordem, deixa o senhor falar. Agora eu levantei uma questão de ordem. A advocacia sempre levanta a bandeira, questão de ordem, o advogado tem a prerrogativa de falar. Eu levantei uma questão de ordem para esclarecer uma situação, porque o senhor disse que ela disse na delegacia. Esclarecer ela, doutor. Ela não disse na delegacia, ela disse no hospital. Doutor, quando não tinha tido visita de tio. Doutores, ok. O senhor pode continuar a pergunta, o doutor promotor estava esclarecendo a situação. Sim, a senhora pode continuar o esclarecimento, dona Jéssica, por favor? Eu me perdi, o raciocínio. Mas o objetivo dele é justamente esse, é fazer a gente ficar desconcertado, perder a linha de raciocínio, e isso vai acontecer constantemente. Mas a senhora tem tempo suficiente, igual a doutora juíza falou, se a senhora quiser um copo com água, a senhora fica calma, a senhora pode refletir melhor. A indagação direta é a seguinte: diante do que aconteceu, o José Milson tentou contra a sua vida? Eu tenho para mim que não. Ele não tentou? Até porque a gente estava muito perto. Eu acho que se ele quisesse atirar em mim mesmo, eu acho que ele teria atirado. Certo. A senhora até, salvo engano, se eu estou imaginando, sei lá, se há alguma percepção da minha parte, a senhora me corrija, por favor. A senhora disse, por pouco teria sido de raspão? Como é que foi isso? Sim, ele disse que o disparo foi acidental, que ele não tinha intenção de atirar contra mim. E como foi muito rápido, eu acredito que pode ter sido, sim. A senhora acredita que foi acidental? Sim. Certo. Bom, tem aproximadamente 10 meses que ocorreram esses fatos. Aproximadamente 10 meses, né? Sim. A senhora foi procurada por alguém da família do José Milson? Não. Alguém ameaçou a senhora da família do José Milson? Não. O José Milson, de alguma forma, se dirigiu à senhora por meio de recados ou bilhetes ou coisa do tipo? Não. Não? Certo. Deixa eu entender melhor também a situação de quando a senhora chegou na UPA. A senhora disse que tinha aproximadamente 20 policiais? Tinha muito, entrou muito policial na sala. 20 policiais. E o que esses policiais perguntavam para a senhora? Eles me perguntaram o que tinha acontecido. Eu falei que tinha sido assaltada, só que o rapaz do Uber falou que não. Aí eles ficaram me pressionando para dizer que tinha sido meu namorado. Certo, entendi. Perfeito. A senhora
está dizendo aí que a senhora disse que o José Milson é uma pessoa muito boa. Como é que era a relação dele lá com a senhora e com seus familiares? Sempre tivemos uma relação muito boa. Certo. A senhora procurou também um advogado, como a senhora disse, né? Para que a senhora procurou esse advogado? Só para eu ter acesso à audiência, porque eu não tive opção, eu não tive oportunidade de ver o que ele tinha para falar a respeito. A senhora não teve acesso ao processo? Não. Não foi levado nada ao conhecimento da senhora? Não. Não, certo. Eu que procurei A senhora que procurou saber? Porque senão eu não ia saber. Eu queria saber o que ele tinha alegado, o que ele tinha falado. Certo. Senão a senhora não queria saber que da parte dele ele teria falado Até que foi um acidental. Perdão da parte dele. Entendi. Certo. O José Milson, como pessoa, o que a senhora tem a dizer dele? Ele é uma pessoa maravilhosa, de verdade. Ele é uma pessoa... Ninguém lá em casa tem raiva dele, ninguém... Todo mundo... A minha mãe comentou que não sabe o que aconteceu, que tem certeza que foi um disparo acidental, porque ele sempre foi uma pessoa ímpar. Entendi. Certo. Sobre essa questão dos disparos que a senhora disse que foi tudo muito rápido, a senhora se recorda de quantos disparos que a senhora ouviu? Foi só um disparo. Só um único disparo? Certo. Desculpa, doutor. Quem tiver na plateia com celular, por favor, deixar o celular no silencioso. Pronto, desculpa. Pode continuar, doutor. Posso continuar? Pronto, desculpa. Certo. Nesse momento que a senhora disse que foi tudo muito rápido, que a senhora foi descer do carro, e quando a senhora foi descer do carro, a senhora ouviu o disparo, foi isso? Sim. Perfeito. Nesse momento que a senhora desceu do carro, saiu, o José Milson, ele insistiu, ele foi atrás da senhora? Não. Não? Não. Certo. Tá. Dona Jéssica, tem mais alguma coisa que a senhora queira esclarecer sobre os fatos? Eu acho que é isso. Eu queria muito frisar sobre eu poder ter enfatizado um pouco os fatos lá na delegacia pelo meu momento de medo, e eu não queria que ele fosse condenado em cima de uma situação em que eu estava com medo, e eu posso ter enfatizado os fatos. Então, algumas declarações que a senhora prestou, Sim. Foi porque a senhora estava com medo, e esse medo Sim. foi em decorrência dessa pessoa que foi à sua residência? Sim. Certo. Dona Jéssica, considerando que a senhora fez essa colocação, os fatos ocorreram de acordo com a ocorrência no dia 17. A senhora lembra? A senhora sabe dizer mais ou menos quanto tempo depois a senhora foi na delegacia? Eu acho que uma semana depois. Uma semana depois? Uma semana depois, mais ou menos. Certo. E nesse lapso temporal que essa pessoa procurou a senhora? Sim. Foi dentro desse prazo? Foi, eu acho que um dia antes, uma coisa assim. Um dia antes, a pessoa procurou... Um dia antes da senhora ir na delegacia? Sim. Tá. Outro detalhe que nós temos que esclarecer aqui é o seguinte: a senhora fala de constrangimento. O constrangimento é dos fatos envolvendo a senhora e o José Milson, ou do que o delegado fez com a senhora que expôs a senhora na mídia? O meu constrangimento é pelo meu vídeo que foi vazado. Ele disse que era um depoimento que eu estava dando, que ninguém teria acesso àquilo, inclusive nem... Ele frisou para mim inúmeras vezes que nem o José Milson teria acesso àquele vídeo. E quando foi no dia seguinte, eu estava recebendo inúmeras mensagens e o vídeo estava em todo lugar. Ele passou em todas as emissoras. Isso que me constrangeu. Certo. Em relação ao José Milson, não? Não. Querendo ou não, a pastelaria é muito conhecida. Ele é muito conhecido. E eu, por estar à frente da pastelaria, também estava conhecida. Certo. Dona Jéssica, sobre a questão da medida protetiva, a senhora mediu algum esforço para tirar essa medida protetiva? Eu não fui atrás, eu estou trabalhando e eu não tive tempo de ir, mas eu queria manifestar a minha vontade de retirar a medida protetiva. Isso não precisa o senhor perguntar isso aqui no plenário, tá, doutor? A questão da medida protetiva, ela vê depois. Pode constranger. Sim, mas ela já disse. Não, mas eu queria manifestar a minha vontade de retirar. Tá bom. A gente vai constar aqui. Sem mais perguntas. Tá. Algum dos jurados tem perguntas? Se tiver, por escrito, tá bom? Só levantar. Atualmente, Jéssica, como está o relacionamento entre a senhora e o José Milson? Não tem relacionamento, eu não tive contato com ele, eu não falei com ele depois do ocorrido. Tá, desde o dia dos fatos vocês não se comunicaram mais. Então eu imagino que terminou todo o relacionamento amoroso que vocês tinham. Sim. E atualmente, como é que a senhora se sente em relação a ele? Hoje eu tô bem tranquila, depois de ter acompanhado a última audiência, de ter visto tudo que ele tinha para falar, eu tô bem tranquila. Mas a senhora, então,
seu sentimento depende do que ele falou na audiência? Não, porque eu tinha medo de que ele tivesse raiva. O rapaz foi lá em casa e falou que a intenção dele era terminar o serviço. Certo. Então eu fiquei com muito medo. Dele terminar o serviço? Sim. Tá. E aí depois da audiência eu vi que não era aquilo. Eu conheço ele, eu sei que ele não é essa pessoa, ele nunca foi agressivo comigo. Ele já tinha essa arma antes, ele nunca tinha apontado a arma pra mim, ele nunca tinha tentado, nunca levantou um dedo pra mim. Então eu acredito que ele realmente foi acidental, foi um momento de falta de sabedoria, talvez, mas ele não é essa pessoa. Então eu tô muito tranquila com relação a isso. Por que a senhora correu? Porque eu vi que a gente estava se exaltando. Então eu acho que a gente tem que evitar as coisas. A gente estava numa discussão, e aí a gente discutindo. Aí eu falei, eu vou descer e vou embora. Aí ele falou assim, não, vamos terminar de conversar. Aí eu falei, não, vou embora. Só que eu vi que a gente estava bem exaltado. E aí eu sempre procurei, eu não instigava a briga. Entendi. Então a senhora saiu correndo do carro e não sabia que tinha sido vítima de... Não tinha percebido ainda que tinha sido atingida? Não. A senhora só saiu correndo? Sim. Entendi. Só para esclarecer essa questão, ela saiu correndo antes do disparo. Ela já estava fugindo do carro, certo? Não, só questão de ordem. O disparo foi na hora. O disparo ocorreu dentro do carro. Então, de ordem. Não, a gente não precisa se exaltar ainda mais no primeiro. Então vamos fazer assim. Ninguém está querendo esconder nada aqui de. Vamos retomar as perguntas, que aí abre para o senhor, depois abre para mim. Já encerrou. Porque é desse jeito. Da defesa. Não. Lógico. Então a senhora... Outra vez que a gente fez a audiência, inclusive, o senhor deixa eu fazer um esclarecimento ao final. Claro, comigo o senhor sabe que é muito esclarecedor. Voltou as perguntas para o senhor, depois abriu para mim de novo. A doutora já vetou. Foi isso. Tá. O disparo aconteceu dentro do carro. Foi na hora, no momento que eu tentei descer. O momento que você tentou descer, Sim. teve esse disparo. Sim. Ok, essa situação já está clara. E a senhora ouviu esse disparo? Sim. Ouviu o disparo? Sim. Tá. Então a senhora saiu correndo depois que ouviu um disparo de arma de fogo? Não, mulher, foi na hora. Na hora? Foi, na hora, Tudo porque... junto? Foi. Porque o carro estava virado assim e eu corri para trás do carro. Uhum. Então foi nesse momento que eu virei para descer do carro. Essa rua era uma rua deserta, escura? Era, porque era tarde da noite, Era né? tarde da noite, Sim. né? Aí a senhora achou melhor sair correndo à noite do que ficar no carro? A minha intenção era descer do carro. Aham. Quando eu vi o disparo, aí eu continuei correndo. Entendi. Tá certo. Alguns jurados, ficou esclarecida a pergunta? A resposta aqui foi perfeito. Então, obrigada, tá, dona Jéssica? Está encerrado aqui seu Nada. depoimento. A senhora já pode... Eu queria saber se eu posso continuar sentada aqui assistindo? Pode. Pode. Bom dia, policial, tudo bom? Bom dia a O todos. senhor me confirma seu nome completo? Tiago Roberto Muniz Mouzinho, O senhor é policial militar do DF, correto? Sim. Atualmente você está lotado onde? aqui no 8º Batalhão, na Ceilândia. Perfeito. Tiago, hoje a gente está apurando aqui a tentativa de feminicídio, cujo réu é o José Milson dos Santos e a vítima é a Jéssica Ohana de Lima Alves. O senhor conhece, tem alguma relação de amizade, de parentesco com algum deles? Não. Não? Perfeito. Já está compromissado na forma da lei, tá bom? Vou passar a palavra para o Ministério Público, doutor Renato. Obrigado, excelência. Policial, bom dia. Bom dia. Me chamo Renato, promotor. Vou fazer umas perguntas para o senhor acerca desse fato. O senhor já foi ouvido outras vezes. O senhor se recorda da ocorrência? Me recordo. O senhor pode me narrar como teve ciência, como se desenvolveu a partir daí? A gente estava em patrulhamento na área da Ceilândia quando recebemos informações via Copom de que tinha uma pessoa tinha dado da entrada na UPA por disparo de arma de fogo. Todas as ocorrências que tem disparo de arma de fogo, a Polícia Militar é acionada para poder verificar a situação. E aí deslocaram, acho que 3 ou 4 prefixos. No momento que a gente chegou, já tinha 2 prefixos no local, tentando conversar com a vítima, e eles não conseguiram qualquer informação. Aí foi o momento que eu cheguei, conversei com a vítima, e aí ela estava um pouco confusa, e aí sinalizou e informou o que teria ocorrido, né? Na verdade, ela até mencionou que antes, o senhor, quando foi ouvido, ela disse primeiro que teria sido outra coisa, depois mudou, contou a verdade. Como é que foi isso? Só se o senhor se recordar. Isso, eu me recordo primeiro... É porque teve o atendimento com os outros policiais, certo? Entendi. Aí depois foi comigo. E quando eu cheguei, ela falou que foi um amigo e tinha dito que tinha desentendido com um amigo. Aí eu insisti, e aí expliquei da situação que poderia tornar, né? E aí ela pegou e afirmou que teria sido o rapaz com quem ela tinha um relacionamento. E aí... Ela explicou mais algum detalhe?
Não, na hora não. Nesse primeiro momento não. Entendi. Que é interessante, o que a gente queria saber era qual o veículo que ele tava, né? Uhum. Aí ela falou o veículo, eu não tinha conhecimento sobre esse veículo, nunca tinha visto. Modelo? O modelo, era um modelo muito novo, né? Entendi. Eu não Uns RV? Isso. Até então eu pensei que ela não sabia, eu pensei que estava errado, pensei que era HRV ou WRV. Eu não conhecia esses RV não, há mais um ano atrás. E aí passou, a gente começou a fazer a pesquisa para verificar os veículos que tinha passado ali próximo, né? Que seriam da marca da Honda. Você fez pesquisa de OCR? Não, foi pesquisa através dos outros prefixos que estavam próximos. Ah, sim. Se tinha verificado algum carro que tinha passado nessa característica, que a cor dele era bem característica. Depois ela pegou e afirmou que teria tido uma desinteligência com ele, e no momento que ela quis sair do carro, e aí ela sentiu uma ardência nas costas depois, um barulho, né, uma ardência nas costas, e falou que um outro rapaz levou ela, não sabe dizer quem foi, mas que conduziu até a UPA. A gente tentou fazer contato, pediu o telefone da família, ela não quis passar, e então a gente foi atrás do veículo. Então, assim, desde o momento ali no hospital, ela já manifestava, assim, um pouco de proteção em relação a quem teria dado um tiro nela. Ela não queria falar. No primeiro momento, quem teria dado esse disparo nela. Aí depois ela tinha falado que ela tinha um relacionamento com ele. Ela falou o nome nesse momento do rapaz? Já na hora de ir embora, quando a gente já estava saindo, foi que a gente insistiu, porque a gente não sabia de como ocorreria, né? A maioria das vezes, quando tem a Maria da Penha, quando tem esse tipo de caso, o autor retorna, ou vai na família, ou vai na vítima, né? E a gente precisava saber para poder coibir, ou até mesmo ele não retornar até a UPA, o hospital, né? Aí ela falou o nome, quando falou o nome, nós fomos de encontro, pegamos o endereço, né? Tinha 2 endereços cadastrados, verificamos via Copom. Então essa conduta de vocês foi, na verdade, proteção da vítima e para conseguir fazer o flagrante do agressor. Isso. No primeiro momento, a proteção da vítima, né? Porque como ele poderia retornar, tanto é que ficou uma equipe policial lá, na UPA. Você lembra de quantos prefixos chegaram aí na UPA? Aproximadamente. Eu acho que o nosso foi o terceiro ou foi o quarto prefixo, mas devia ter mais ou menos uns 10 prefixos envolvidos. Tinha prefixo de Rotan, de Patamo, CPU da área, CPU da outra área. Foi dado total prioridade para esse chamado. Então. Só essa ocorrência. Foi por volta de 1h da manhã. Então, a partir desse horário aí, nós ficamos... Acho que a ocorrência em si terminou por volta de quase 5h30 da manhã. Entendi. Aí o senhor estava mencionando que descobriram 2 endereços? Isso. O veículo cadastrado tinha... O nome o proprietário do veículo tinha 2 endereços. E aí os prefixos, um foi em um endereço e o meu prefixo foi no outro. Foi quando a gente avistou o veículo dentro da garagem. É uma garagem descoberta, aberta. A gente fez contato com os outros prefixos para poder chamar e fazer adentramento, né? Isso por conta do risco de ter uma arma de fogo? Isso, porque por ter arma de fogo a gente não sabia como seria recebido, né? E assim que a gente chegou, a gente só sabia que teve o disparo de arma de fogo na vítima. Quando a gente chegou e visualizou o veículo estava com a janela quebrada, com o disparo. E aí a gente viu que o disparo provavelmente tinha partido de dentro do veículo. Verificamos primeiro o veículo e depois nós entramos nesse prédio. Foi quando ele desceu junto com a esposa dele. E a esposa dele falando que tinha sido uma desinteligência no trânsito. Foi briga de trânsito. E aí a gente ficou sem entender. Chamou ela num canto e depois chamou ele num canto. Ele falou que se entregava tudo. Até então, a informação que a esposa tinha era que tinha sido uma briga de trânsito, que tinha ocasionado isso. Na verdade, ela, naquele momento, ela não sabia o que tinha acontecido ou sabia e estava escondendo? Eu acho que a informação que ela obteve dele foi falando que ele se envolveu numa briga de trânsito e que teria dado esse disparo. E tiramos ela do local, tiramos ele, ficou o mais antigo da equipe conversando com ele e pedimos para que ela acompanhasse para a gente poder fazer a revista na casa à procura da arma de fogo. Ela acompanhou, sem problema algum, mas muito confusa, sem entender. E aí depois acredito que foi um oficial que ficou à frente, que foi conversar com ela e explicar o porquê que ele estava sendo levado, né? Que até então a gente também não sabia. A gente iria levar, mas
não sabia quem era ela, né? E aí ela se apresentou como esposa. Tá. Vocês acharam arma de fogo? Não, ele indicou o local, que foi na BR-070, falou que tinha, assim que ele saiu da avenida próximo ao terminal de ônibus do Setoró, ele fez a curva e aí arremessou a arma na BR mesmo. Foram aproximadamente uns 8 a 10 prefixos pararam lá, nós fizemos uma linha procurando a arma de fogo, não localizamos, e deslocamos para DP, para iniciar o flagrante. Só para esclarecer, vocês fizeram a busca na casa, não acharam a arma. Não. Ele disse que tinha jogado na 070. Isso, aí depois, quando a gente foi conversar com ele na viatura, ele informou que a arma ele tinha arremessado na 070. Ele fez quantos policiais se deslocarem lá para fazer essa busca? Aproximadamente? Foram de 8 a 10 viaturas, mais ou menos. Uns 3 em cada um? Ou 4, vamos colocar aí em torno de entre 30 e 40 policiais. 30 e 40 policiais fazendo a Isso. busca num lugar. Isso. E não encontrou a arma. Não, fizemos a linha, não localizamos a arma. Tá. Chegou a conversar com o preso? Cheguei a conversar com ele. O que ele afirmou lá? Chegou a afirmar alguma coisa? Ele afirmou que teve uma discussão com a vítima e ele não queria terminar o relacionamento, e só. A vítima antes, lá na UPA, tinha falado que teve a discussão com ele porque ele queria olhar o celular dela, só isso. Ele chegou a falar do porte de arma? Que tinha mesmo essa arma? Falou alguma coisa? Se tinha autorização para porte de arma? Que eu me recordo, ele só informou que tinha a arma. Tá bom. Policial, agradeço o depoimento do senhor, comparecimento, não tem mais perguntas. Defesa tem perguntas? Sim, excelência. Bom dia, senhor policial. Bom dia, doutor. Senhor policial, o senhor é do 8º Batalhão, o senhor trabalha há quanto tempo no 8º Batalhão? Esse ano eu vou completar 11 anos. 11 anos no 8º Batalhão. Sim. O senhor foi lá na residência do senhor José Milson? Sim. O 8º Batalhão também abrange ali a residência do seu José Milson? Sim. Sim. Certo. Nesses 11 anos que o senhor exerce atividade no 8º Batalhão, o senhor se recorda de ter deparado com alguma ocorrência que o senhor José Milson estivesse envolvido? Não. Não? Certo. O senhor disse dos policiais, dos prefixos que acompanharam essa diligência, né? E, inclusive, disse que foi a UPA. Esses policiais também, aproximadamente 30 policiais, também foram à UPA? Sim. Sim? Foi aproximadamente eu não digo essa quantidade de policiais, mas eu acredito que em torno de umas 7 a 8 viaturas foram à UPA nesse dia. Outros foram até o local onde teve o disparo, que recebemos 2 chamados. Certo. Um chamado foi para a UPA e o outro chamado foi para o disparo de arma de fogo. Um prefixo foi verificar, 1 ou 2 prefixos foram verificar onde foi o disparo. E os outros foram para a UPA para verificar a mulher que estava baleada. Certo. Tá. E esses prefixos todos tiveram acesso lá à UPA, à situação, à diligência? Não. Como é que foi que se deu essa situação? Nem os policiais não entraram na UPA. Alguns policiais entraram. Quando eu cheguei, já tinha alguns tentando conversar com a vítima. E aí ela estava um pouco resistente. Foi um momento depois que eu entrei, comecei a conversar com ela, expliquei a situação, o que estava acontecendo, e aí ela falou. Certo. A vítima falou que tinha aproximadamente 20 policiais que conversaram com ela. Não me recordo. O senhor não se recorda? Não, 20 policiais não. Foi ela que disse, né? No atendimento ela disse que ter visto aproximadamente 20 policiais lá fazendo indagações a ela. Não me recordo. Quando eu cheguei, ela conversou comigo. Quando eu cheguei, tinha uns policiais tentando falar com ela, aproximadamente. Já tinha policiais quando o senhor chegou? Já, uns 2 policiais tentando contato com ela. E ela um pouco resistente. Quando eu comecei a conversar com ela, expliquei a situação, expliquei o que estava acontecendo, quais eram os riscos, foi quando ela pegou e me informou. Entendi. E quando ela me informou o nome, carro, modelo do veículo, foi que a gente começou a fazer as diligências com os outros prefixos. Ela disse pro senhor onde que ela morava? Não me recordo. Sabe dizer se foi feita diligência na residência dela? O meu prefixo não. O seu prefixo não? Não. Certo. Bom dia, senhor policial, tudo bem? Bom dia, doutor. Eu sei que não é competência do senhor, nem da Polícia Militar, ficar acompanhando o inquérito, né, da Polícia Civil. Sim. Mas, em específico a este caso, o senhor tomou conhecimento do réu posteriormente, dias após o ocorrido, apontar onde estava a arma de fogo e isso ter sido registrado junto à autoridade policial e uma equipe da Polícia Civil ter ido encontrar essa arma de fogo? Não tenho nem conhecimento que a arma foi localizada.
Entendi. Em alguma oportunidade que o senhor retornou àquela delegacia, o senhor conseguiu conversar ou teve a curiosidade de conversar com algum policial que estivesse envolvido neste caso? O senhor fala de conversar a respeito Isso. dessa ocorrência? Isso, assim, às vezes o senhor está ali por um outro motivo, encontra um agente ali do caso e bate algum papo a respeito disso. Não, geralmente aqui na Ceilândia, cada prefixo pega 2, 3 flagrantes por serviço. E essa demais, ocorrência aí, a gente acaba de vir de um flagrante, então é corriqueiro. Acumula demais. A gente não acompanha as ocorrências, não. Acompanha só a audiência depois, né? Que é convocado. Entendi. Então o senhor não tinha conhecimento que ele fez esse contato formal, isso escrito através de advogado, e que essa arma teria sido apontada onde estaria para que a polícia pudesse ir buscar? Não tinha nem conhecimento que a arma foi localizada. Estou sabendo aqui agora. Espontaneamente. Sim. Eu digo, né? Uhum. Perfeito, então, muito obrigado. Algum dos jurados tem perguntas pro policial? Então, também não tem mais nenhuma pergunta, policial. Muito obrigada, tá? Pelas suas informações. O tribunal decidiu condenar José Milson. A pena foi fixada em 9 anos, 7 meses e 15 dias de prisão. E ele vai começar a cumprir em regime fechado. O juiz não permitiu que ele recorra em liberdade e também não autorizou a troca da pena por medidas alternativas. Gostou do vídeo? Escolha um vídeo abaixo para continuar assistindo. Somente nesse canal, o áudio de todos os julgamentos é tratado da melhor maneira possível e os momentos de silêncio são removidos para poupar o seu precioso tempo. Eu sou Kevinho Toga e te vejo em algum dos vídeos abaixo. Até já já!